Aleluia, vai ser amém. Amém. Estamos sobre o livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 1 em diante. Amém? 32. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó também seguiu o seu caminho, eles saíram aos encontros dos anjos de Deus. Primeiro, e disse Jacó quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou o nome naquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Saul, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Eles deu ordem, dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Com Labão morei e me detive lá até agora, e tenho vacas, jumentos, ovelhas, servos e servas, e envio para dizer ao meu senhor, para que ache graça em seus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ao teu irmão Esaú, e ele também veio a te receber, e com ele 400 homens. Então Jacó teve grande temor e se angustiou, e repetiu o povo, e repartiu o povo que tinha consigo, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em duas equipes. E disse: Se vier Esaú a uma equipe e ferir a outra equipe, escapará. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: Volta-te para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou merecedor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tens feito para com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em duas equipes. Livra-me, te peço, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que porventura não venha e me fira juntamente com a mãe e filhos. E tu has dito: Eu te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E dormiu ali aquela noite e tirou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Esaú. Amém? Então não posso sentar? Irmãos, hoje eu estava meditando na palavra do Senhor, né? Alguns dias eu venho com algumas dúvidas, né? Que a resposta só Deus que tem. Eu lendo a palavra do Senhor, me surgem algumas coisas e eu começo a me perguntar como que Deus trabalha, como Ele aparece para nós, como que eu firmo ainda mais a minha fé em Deus. Até estava comentando com a pastora algumas dúvidas que eu tenho, né? Peguei algumas orientações com ela hoje. Assim que saí aqui da escola dominical, eu vou fazer uma mudança. Achei que ia demorar bastante, mas cheguei lá, era bem pouquinha coisa. Foi bem rápido. Eu falei para minha esposa que eu vou dar uma lida na palavra, vou dar um pouco, né? Que eu estou precisando de algumas respostas. Irmãos, por incrível que pareça, eu tenho um livro guardado lá em casa que eu ganhei ele já há muito tempo. O Sidney entregou para a gente aqui, e esse livro estava lá na minha estante já há algum tempo e eu não tinha nem lido ele. E aí eu peguei para lá, Manual da Doutrina Cristã. E a dúvida que eu tinha, né, estava bem ali no começo. E ali o escritor ele me fez entender algumas coisas que eu vou compartilhar na igreja hoje. Depois a gente entra na palavra, que foi muito
E eu acredito que vai ser muito bom para você também. Eu estava analisando, né, essa mensagem e eu falei, Deus, como que eu consigo entender algumas coisas que não tenho entendimento? Porque tem algumas coisas de Deus que Ele só se revelou daquela maneira. Ele não deu tudo para nós. Não tem como um ser humano mortal, um ser humano como nós, entender um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, né? E essas questões ficavam batendo e batendo e batendo e batendo, e acabou tirando até um pouco da minha paz, né? Porque era coisa que eu não entendia e eu precisava entender. Eu falava, Deus, o Senhor precisa falar comigo, né? O Senhor é o único que pode. Porque eu perguntava para um, não tinha uma ideia. Aí eu perguntava para outro, a ideia era totalmente diferente. E aí eu lendo para hoje, glória, a explicação é bem simples. No começo de tudo, Deus fez um ser humano perfeito, natural, que tinha contato direto com Deus e conseguia ver Deus em tudo. A criação falava, a criação de Deus, que Deus fez para o homem desfrutar ali, tudo aquilo comunicava Deus para o homem. Não precisava de muito. O homem olhando para a criação de Deus, a própria criação já se comunicava, dizendo quem era Deus, como ele agia, o cuidado que ele tinha com cada um. Só que houve o pecado. E quando houve o pecado, tudo foi corrompido. E hoje, para que a gente veja Deus nas coisas, nós precisamos parar, analisar. E aí veio à minha mente uma coisa que eu ouvi um irmão pregando. Ele falou assim, olha, se você prestar atenção, ó, todos nós estamos respirando agora. Só que a respiração, ela está no automático. Mas porque eu falei, agora você prestou atenção na sua respiração e você consegue controlar. Ela saiu do automático e foi para o manual. É assim que Deus agia naquele tempo. Era tudo natural. O homem via e sentia e tinha prazer. Mas a partir do momento do pecado, aquilo que era natural passou-se. Para que eu consiga enxergar, eu preciso prestar atenção. Tirar do automático, porque o automático agora não é mais natural. O automático agora está corrompido com o pecado. Então, para que eu consiga ver Deus através do ar que respiramos, através das árvores que Ele deixou, através dos frutos que nos alimentam, eu preciso entrar no manual e prestar atenção. Assim como o nosso ar, né? Quando você vai ao médico, ele fala assim, respira fundo. Aí você respira fundo. Agora solta. Você solta. E assim conseguimos perceber Deus hoje. Eu preciso sair do automático e entrar no manual. Eu falei, nossa, que resposta que eu recebi agora. Sozinho, irmão, sozinho, eu e Deus. Eu falei, Deus, eu preciso encontrar a resposta para o que eu estou buscando. Porque o Senhor é a minha base, o Senhor é a base da minha fé. E eu converso com um, converso com outro, e a resposta nunca é a que eu quero. E foi como se fosse uma flecha atirada. E eu falei, que lindo, né? Que extraordinário. E aí ele vai além. Aí ele fala assim, olha, hoje Deus nos revela através do natural e do especial. Antigamente era tudo automático, agora não, tem duas maneiras. E nós temos uma aqui, e essa palavra saiu daí. Eu estava meditando, e aí ele falou assim, ó, Deus entra em contato com o ser humano. E agora ele fala um pouquinho de si, como é que ele quer as coisas, de que maneira, porque não precisava disso antes, mas agora precisa. E a gente só vai saber de Deus o que Ele está disposto a nos entregar. Aleluia! Eu não vou ter tudo, mas aqui tem uma grande fonte inesgotável de conhecimento e de Deus aparecendo
pessoalmente aos seus filhos e dizendo a sua vontade. Isso é especial. É a forma especial. A natural é essa que eu acabei de dizer. Está aí. Se nós parar para prestar atenção, nós vemos Deus em tudo. Nós vimos a Sara dando testemunho, né? E poderia ter sido diferente. Ela saiu do automático e entrou no manual e ela conseguiu enxergar a mão de Deus. Hoje eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que passou por uma situação e ela foi forçada a sair do automático e entrar no manual. Ela parou e falou: Deus, preciso disso, disso e disso. E ela conseguiu ver algo especial, algo sobrenatural, antes de aquilo mesmo ter acontecido. Voltando para a palavra agora. Tudo isso é muito bom, irmãos. Se vocês têm as perguntas dentro de você, quem é Deus? Como eu conheço esse Deus? Está tudo aqui, ó. Ele te revela. Aqui nós vemos Jacó, né? Antes de ele sair, ele vê anjos. O Senhor abre para ele a visão que ele consegue ver um exército de anjos com ele. Mas quando chega aqui em cima, que os seus servos voltam e falam para ele assim: olha, nós fomos lá, mas ele também está vindo de encontro a você, mas com 400 homens. O coração dele se desespera. Assim como a gente fica inquieto com alguma coisa que você não tem resposta, ele ficou. E ele procurou uma maneira de, resolver o problema dele. E aí aqui, antes dele orar e falar com Deus, e aqui nós vemos que ele lembra bastante de Deus, do que Deus tinha prometido a ele. Ô Senhor, mas o Senhor disse, né? Por que meu irmão está vindo com 400 homens para me encontrar? E aí ele se preocupa. Senhor, o Senhor disse que a minha família ia ser uma grande multidão que não daria para se contar. E aí ele começa a lembrar do que Deus falou para ele. Só que antes de ele começar essa oração, ele tenta sanar o problema naturalmente, no automático. O que ele faz? Ele manda alguns presentes para o seu irmão. Manda alguns presentes, vai amenizar um pouco do problema, ele vai voltar aqui e vai ficar tranquilo, né? Não vai estar tão bravo. Já estou mandando avisar que eu sou servo dele. Ó, o teu servo está te enviando, né? Os animais. Eu tenho tudo isso, mas sou teu servo. Seja claro, diz isso para eles. E é assim que a gente faz. Quando algum problema aparece, a gente primeiro tenta resolver e depois vai se consultar com Deus, vai entrar em uma oração, vai apresentar diante de Deus, porque já não tem mais saída, não é? Deus mostrou para ele que estava com ele conseguiu ver um exército junto com ele, um exército de anjos. A palavra está dizendo aqui no começo. Mas mesmo assim, meu coração está angustiado. Mesmo assim, eu preciso de uma forma de resolver. E eu não vejo outra saída a não ser essas. É o meu recurso. É o que eu tenho. Eu entrego tudo que eu tenho para mim ficar em paz. Tudo que eu tenho, leva. Eu vou ficar em paz com a minha família. Eu vou ficar em paz. Não vai ter dano. Vai lá, meu servo, leva isso. E aí depois ele fala assim: mas Deus disse para mim que ia ser diferente. Isso que está na minha cabeça não foi assim que Deus disse que ia ser. Mesmo assim, ele ainda continua inquieto, nervoso, angustiado. Diz que ele dorme naquele lugar. Aí mais para frente aqui, vamos ver que ele acorda a sua família numa madrugada, já quase amanhecendo o dia. Ele pega a sua mulher, seus filhos, atravessam eles e ali acontece algo sobrenatural. Fica ele e Deus. E ali ele entra. A Bíblia vai relatar para nós que é um confronto. Eu não sei como foi, não estava lá, mas a Bíblia nos relata.
foi um confronto, onde ele luta com o anjo. Algumas Bíblias vai dizer que é o próprio Deus. E eles entram ali naquela luta. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Se eu me conformo com a situação não muda. Se eu deixo aquela situação me dominar, ela entra na minha mente, a minha mente transforma ela em uma coisa muito maior, e aquilo me domina. Aqui nós vemos um homem lutando por uma bênção. Ele não queria nada mais. Ele já tinha certeza do que Deus tinha falado, mas precisava, não. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso desta bênção. O que o Senhor está fazendo aqui, nessa hora? Aparecendo para o homem. Mais uma forma de ele apresentar a sua essência, quem ele é, o poder que ele tem. Irmãos, há de concordar comigo que 400 homens, soldados, para uma recepção de um irmão é muita coisa. Não é verdade? É muita coisa. Então ele estava temendo a sua vida. Muitas vezes nós passamos por situações semelhantes a essa. Eu não estava passando por uma situação como a de Jacó, mas eu estava passando por uma situação onde o conflito era interno. E eu precisava lutar comigo mesmo para o entendimento e pedir a Deus sabedoria para entender o que Ele ia me passar. Porque por mais que eu tentasse entender, não fazia sentido para mim. Eu falava, Deus, se o Senhor deixou tudo para mim na Bíblia, a origem do ser humano, como o Senhor tratou, isso, aquilo, eu preciso de mais. E a Bíblia é assim, quanto mais você lê, mais você quer conhecer. E isso é natural. E nós precisamos disso. Porque o Senhor exige de mim e de você que nós o conhecemos. Como é que eu vou servir alguém que eu não conheço? Como é que eu vou dizer que a minha fé está firmada em alguém que eu não conheço? Como é que esse Deus vai intervir por mim se eu sei nem quem Ele é? Jacó ele tinha intimidade com Deus. Em vários momentos você vai ver Deus falando diretamente com ele. Ó, faça sincero no meio da tua parentela. Vá para um lugar aonde eu te mostrarei. Várias vezes nós vemos Deus falando com ele. Ele tinha uma intimidade, ele conhecia Deus na sua essência. Ele sabia qual o poder desse Deus. Tanto é que depois do desespero de todas as suas tentativas, né, de tentar sanar o seu problema, a quem ele recorre? E quando ele vê a oportunidade de uma bênção, ele não desiste. A palavra vai dizer que ele foi ferido nessa luta, mas o anjo deu a ele a bênção. E nós vamos ver que a partir deste momento a história muda. O que era para ser destruição, o que era para ser um massacre, se torna em felicidade, em alegria. Algo sobrenatural está acontecendo. Algo sobrenatural mudou o coração de Esaú. Algo sobrenatural que foi adquirido com luta. A palavra está dizendo. Com luta. Precisou de ação do homem para conseguir aquela bênção. Não foi algo simples que a bênção veio. Não. Além de Deus já ter falado para ele, ter prometido todas aquelas coisas, ele precisou lutar para que a bênção chegasse, para que ele fosse abençoado ali, naquele lugar. E às vezes nós achamos que o simples fato de vir à casa do Senhor, ouvir uma mensagem, ouvir uma palavra que te dá um ânimo para você continuar, que te dá um ânimo para você seguir, já é o suficiente. Eu já sei quem é Deus. Só que olha o tamanho desse livro. O quanto de conteúdo e sabedoria tem aqui dentro.
parece que quanto mais você lê, parece que as coisas vão mudando devagarinho, né? Eu já li Gênesis umas 3 vezes, 4, 5, e sempre que eu volto, o entendimento é diferente. Nunca fica assim 100%, parece que o Espírito Santo nos leva aonde Ele quer e da maneira que nós precisamos. E às vezes você fica esperando por mim, eu fico esperando por você, e é um particular seu com Deus. Aqui fala que ele atravessou a sua família e foi ele, sozinho e o anjo. Ninguém trouxe ajuda para ele naquela hora. As notícias que chegaram eram notícias ruins. Eu acredito que até os servos que trouxeram essa notícia ficaram com medo. Falaram assim: deixaram a gente viver só agora, mas vai ser o nosso filho. E nós entendendo Deus, irmãos, tentando, compreender pelo menos o vislumbre que Ele nos dá de quem Ele é. Porque Ele é imenso, Ele é grande, Ele é... Não tem palavras para definir Deus. Então, como que eu entendo Deus? Como que eu consigo, pelo menos, ter uma visão de pelo menos um pouquinho assim, de tudo que Ele é? Através da sua palavra. E é através de luta, irmãos. Porque é uma luta constante entre você e a sua vontade, porque oportunidades aparecem. Nós estávamos aqui falando do nosso dia a dia, da correria, de como o celular roubou muito do nosso tempo, internet, vídeos, filmes, tudo isso nos roubou o tempo de uma meditação. E se eu não me posiciono, eu não tenho resposta, e essa resposta cria uma insatisfação dentro de mim. E o Espírito Santo parece que é o Espírito Santo que está dentro de mim gritando: faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Se você está insatisfeito, faça alguma coisa para mudar isso. Busque mais, ore mais, faça mais. Irmãos, eu comecei a ler o livro agora e eu já fiquei feliz. Sabe, eu estava com bastante sono, porque acordei cedo, saí ontem da casa do meu dia, era tarde, acordei cedo para estudar, estudei um pouco ontem à noite também, então eu estava com sono. E sabe quando a leitura está tão gostosa que seu olho começa a fechar, mas você não quer dormir? Você fala: não, mas eu preciso mais, eu preciso saber mais, eu quero mais. E chegou uma hora que eu adormeci. Só que você adormece pensando e você não desliga. Sabe como é que é? Parece que eu dormi e continuei degustando aquilo. É uma coisa tão gostosa, é um sentimento tão bom, de tipo assim, parece Deus falou comigo o que eu precisava. Deus falou comigo da onde eu precisava. Como Jacó, ele precisava daquela bênção, ele precisava de uma satisfação dentro dele, tinha aquela angústia, e ele sabia que ele seria vitorioso, que Deus resolveria aquela situação da melhor maneira, onde não teria sofrimento, onde não teria angústia, onde não teria massacre, onde não teria nada disso. Ele precisava disso. E quantos de nós não passamos os nossos dias aflitos? Falamos hoje isso, na parte da manhã, Quantos e quantas pessoas estão passando por depressão, por crises de ansiedade? Muitas e muitas pessoas. E às vezes a resposta está aqui, em Deus. Ele tem esse poder. Ele revela a sua essência, o seu poder, como Ele cura, como Ele faz, como Ele é. Só que às vezes nós, vou falar para vocês, porque nós precisamos ir direto na fonte. E a fonte é Deus, é a palavra. A gente fica esperando o irmão da direita, o irmão da esquerda, e às vezes está todo mundo na mesma correria, cada um correndo atrás dos seus objetivos. Não depende de você.
É você quem precisa do milagre. É você que precisa da resposta. É você que precisa da solução. E se você não se dispor a entrar numa luta com você mesmo, para você receber aquilo que é importante para você, porque é importante, irmãos. Conhecer a Deus é importante. Não só isso, mas tudo que você tem em sua vida, se você não se dispor a fazer algo, vai ficar do mesmo jeito. A angústia continua, o sentimento continua, nada muda, porque você não mudou. Você não buscou solução. Qual que é a solução? O que eu preciso fazer para que eu receba a bênção? Eu preciso lutar com o anjo, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso andar com quem está no caminho certo, eu preciso frequentar os lugares certos, eu preciso me apartar dos maus caminhos, das más influências, porque tudo isso depende de mim. Porque se eu sei que não me faz bem, me faz o quê? Me faz mal. Se está me fazendo mal e eu não faço nada, adianta? A minha mãe está orando por mim, o meu irmão está orando por mim, a minha pastora está orando por mim. Adianta? Se eu não estou disposto a entrar na peleja e falar, Deus, é eu e o Senhor e eu. É lógico que influencia os nossos amigos, aqueles que nos querem bem, estão orando por nós. Mas o principal e o mais importante é você tomar a decisão de sair do problema. E antes de você tentar resolver da sua maneira, porque aqui nós temos que Jacó, ele tenta resolver da maneira dele, né? Se ele tivesse apresentado diante de Deus, Deus já tinha falado com eles várias vezes. A história vai nos dizer. Deus entrava em contato com ele e falava como que era para ele agir, como que era para ele fazer, né? Se ele tivesse feito isso antes de mandar os animais, as ofertas, mandar dizer que é seu servo, Deus teria falado com ele, Deus teria dado direcionamento para ele. E aí, olha, eu aconselho você, porque foi o que aconteceu comigo. Eu precisava de algo. Eu falei, Senhor, eu estou disposto a buscar o que eu preciso. Eu estou disposto a sair do automático e entrar no modo manual agora. Eu cheguei em casa depois dessa mudança, minha esposa falou, vamos assistir um filme. Eu poderia ter assistido, porque é costume a gente fazer isso. Final de tarde, né? Chegar em casa, em vez de eu ir ler a palavra, eu teria ido assistir um filme porque estava fácil. Ela continuou, seguiu lá, assistindo o que ela queria. Eu falei, não, eu preciso de um tempo, eu preciso estudar um pouco, eu preciso entender algumas coisas. Então, a rotina do dia a dia, ela continua, como eu disse hoje de manhã, o ser humano gosta de rotina. Nosso corpo está acostumado com rotina. Só que a rotina nos mantém aprisionados naquilo ali. Né? O carro automático, ele sabe a hora certinha de trocar a marcha. Não é verdade? Só que se você pegar um toque muito íngreme e você dar uma pisão no acelerador, ele vai sair cantando o pneu, porque ele entendeu que ele, do jeito que ele está, não está satisfeito. Quem está conduzindo. Quem tem carro automático sabe o que eu estou falando. Se você dá uma pisão forte, ela vai chamar e vai reduzir a marcha sozinha e vai puxar o carro. Porque ele vai querer subir devagar, economizando, porque ele está no automático. Mesmo o automático, ele entende que ele precisa trabalhar de acordo com aquele que domina. Então você precisa sair do automático. E falar, não, eu não me conformo só com isso. Eu preciso de mais. E o mais vai te fazer crescer na fé. Crescer em conhecimento. Porque como eu falei hoje de manhã, eu sou nascido e criado na igreja. Mas eu sei tão pouco. Eu sei tão pouco que eu, às vezes, eu olho assim o conhecimento de quem está mais tempo do que eu, e eu fico admirado de olhar e falar assim, como que alcançou esse conhecimento?
E é buscando, irmãos, com todos que eu falei, é uma busca. É uma busca. E eu vou dizer mais para você, no final você vai ter uma recompensa por isso. De essa busca. Seu galardão será maior. Não vai haver diferença entre o que tem maior ou o que tem menor, mas você vai saber que o seu é maior. Você tem mais. E eu acredito que é aqui o galardão. Mais conhecimento, mais intimidade. Você vai vivenciar coisas que outras pessoas não vão ter experiência. Eu gostava bastante de fazer trilha de moto. E eu passava por uns lugares onde ninguém passou e ninguém vai passar. E eu falava, que privilégio. Atravessava a cachoeira, subia uns barrancos, e eu olhava toda aquela criação de Deus e eu falava, que lindo, que maravilhoso, ninguém vai vir aqui. Eu vim. E eu tinha medo, não é uma coisa que eu não tinha medo, eu tinha medo. Você andar no meio do mato, no meio de um monte de árvore, eu tinha medo, mas eu queria. E eu via a beleza daquilo. De eu estar onde muitos nunca vão estar. Nunca vai passar na cabeça de ninguém os lugares que eu fui. É a mesma coisa aqui. É entrar nos lugares que ninguém foi. É conhecer algo que ninguém conheceu. É compartilhar coisas. Eu falei aqui agora de uma experiência minha que eu acredito que todos estão conseguindo imaginar. Eu lá em cima de uma montanha, atravessando os riachos. Tudo isso. Aqui também é a mesma coisa. Você trazer algo novo para compartilhar. Algo que vai encantar as pessoas. Falar assim, nossa, Deus, como que Deus trouxe isso para ele? Como que Deus passou isso? Como é que ele conseguiu esse entendimento da palavra? É isso, irmãos, que eu quero transmitir para você hoje. Deus tem algo mais. Não é só a rotina do dia a dia. Não, eu vou lá, eu vou louvar, eu vou voltar para minha casa. Deus tem mais. Lugares novos, algo desconhecido, que é só com você. Só com você. É detalhe só para você. Extraordinário. Coisas que você vai viver que eu não vou viver. Por quê? Porque você se dispôs a fazer isso, a buscar. Né? Houve ação da sua parte. Deus quer pessoas assim que entenda o que é preciso fazer e faça. E vai ser gostoso. Vai ser uma coisa boa. Vai ser sensacional, porque você vai falar assim, nunca ouvi ninguém falar disso. Já ouvi essa palavra, já vi muitos pregadores lendo e relendo essa palavra, mas ninguém teve esse entendimento. Deus falou comigo. Ele passou isso para mim compartilhar. Para mim, em especial para mim. Moisés atravessou o mar vermelho, ninguém mais passou por lá como ele, com aquela multidão, viu lá os carros de Faraó sendo afogados, ninguém foi com ele. Foi com ele. E pode ser comigo, pode ser com você, algo diferente. Para agregar a essa fé. Para estruturar você de uma maneira que você tenha personalidade, que você tenha coisas para falar. Propriedade no que você está dizendo, porque foi você que viveu. Foi com você, não foi com mais ninguém. E é isso, irmãos. É uma coisa nova. Novidade de Deus. Não é a mesma coisa sempre. Porque eu li essa palavra hoje, no culto daqui uns 3 domingos, eu trago a mesma palavra. Não preciso. Não é assim. Deus não é assim. Ele é inesgotável de conhecimento, de palavras. Ele sabe o que você precisa, da maneira que você precisa. Ele me usa da maneira que Ele quer. E é diferente dos demais. Todos vocês que estão aqui já viu o Aguinaldo pregar, já viu a pastora pregar, já viu o Gessé pregar e já me vi pregar. Com cada um Deus trabalha de uma maneira diferente e é especial. Eu gosto de ouvir, porque eu aprendo. E às vezes eu estou ouvindo uma mensagem
mensagem e Deus está falando comigo de uma maneira diferente na mensagem, que pode ser um outro sermão para um outro dia, né? É assim que Deus faz. E Ele quer te usar. Ele quer você estruturado. Ele quer você um servo sem dúvidas, porque Ele tem todas as respostas. Aleluia, Deus. Ele tem todas as respostas. Não há nada que eu não pergunte para Ele que Ele não possa me responder. Agora tem muitas coisas que Ele vai me perguntar e eu não vou saber responder, porque eu sou um ser natural. Ele é um ser excelente, espiritual. Ele é tudo. Amém, irmãos? Entre nessa viagem, que é a palavra do Senhor, o conhecimento, porque nós precisamos conhecer para falar. Nós precisamos conhecer para falar. Porque o mundo aí fora está cheio de gente querendo te convencer do contrário. Cheio de dúvidas, incertezas. Mas nós estamos aqui hoje porque Ele escolheu esse dia, Ele escolheu você. Você teve a ação de sair da sua casa, vir para cá para ouvir essa palavra. E às vezes é um despertamento para mim e é um despertamento para você. Amém? Deus abençoe.